Olá, como estão? Só queria fazer aqui uma pequena ressalva deste momento, que é um momento muito importante para a Vidas Associação Portuguesa de Menopausa. Trata-se do primeiro momento em que nós temos connosco a doutora Ana Rosa Costa. Uma pergunta marota: de 0 a 10, quanto é que defende a terapêutica hormonal da menopausa? 11. Está tudo dito. Doutora Ana Rosa, há razões para se ter medo da terapêutica hormonal da menopausa? Não. Desde que seja bem prescrita, individualizada, avaliando o risco individual de cada mulher, porque somos todas diferentes, todas iguais, mas todas diferentes, e escolhendo a terapêutica adequada, a via, a dose, a duração, as mulheres não precisam ter medo da terapêutica hormonal. Até porque durante a utilização da terapêutica hormonal são mais acompanhadas e por isso é mais fácil detectar algum problema que eventualmente surja. Até noutras esferas, não é? Não só da área de que mais se tem medo, não é? Digamos assim. Ana Rosa, então, na sua opinião, e assim de uma forma breve, porquê é que há tanto medo em relação à terapêutica hormonal da menopausa? O medo da terapêutica hormonal da menopausa começou com o resultado de um estudo que terminou em 2002 e quando foram publicados os resultados em 2004 na comunicação social assustaram as mulheres e assustaram os médicos que também têm medo e que deixaram de prescrever. E esse estudo demonstrava um ligeiro aumento do risco de cancro da mama nas mulheres que faziam estrogénios associados a progestativo por mais de 7 anos e um aumento ligeiro de risco de doença cardiovascular. Esse estudo depois, mais tarde, foi novamente avaliado e foram avaliados os resultados por grupos e, afinal, os resultados não são assim tão assustadores e os resultados até mostram que a mortalidade diminuiu nas mulheres que faziam terapêutica hormonal, apesar de ser um estudo com muitas críticas que se podem fazer em relação aos resultados, à metodologia, ao tipo de terapêutica hormonal que foi utilizada, mas esse estudo é que levou a que as mulheres e os prescritores, os médicos, tivessem medo de prescrever a terapêutica hormonal, mas a terapêutica individualizada não há razão para as mulheres terem risco. Aquilo que eu entendo é que houve um estudo e esse estudo mais tarde verificou-se que havia muitas críticas que podiam ser feitas, como disse a doutora Ana Rosa, relativamente aos métodos, às pessoas que foram eleitas para pertencer ao estudo. Mais tarde foi quanto tempo, doutora Ana Rosa? Aproximadamente 15 anos, já há estudos depois, ao fim de 10 anos das publicações, e neste momento, aliás, a terapêutica hormonal habitualmente é prescrita em mulheres na perimenopausa, mulheres jovens, saudáveis e que têm sintomatologia mais intensa. E nesse grupo de mulheres, mulheres com menos de 60 anos e com menos de 10 anos após a menopausa, a terapêutica hormonal tem mais benefícios do que riscos. Doutora Ana Rosa, mas também há médicos que têm medo de prescrever a terapêutica hormonal da menopausa. Sim, os médicos precisam de formação também nesta área e de terem a noção dos estudos mais recentes e dos benefícios da terapêutica hormonal, mas neste momento não há, acho que há uma falta de formação também a nível dos médicos na faculdade, depois na especialidade em relação à terapêutica hormonal. E é uma terapêutica muito importante, uma vez que a população está a envelhecer, as mulheres são a população dominante e por isso podemos diminuir o risco de doença cardiovascular, de osteoporose, se iniciada precocemente e de facto não é o cancro da mama que mata mais, ou que as mulheres têm mais problemas. São as doenças cardiovasculares. São as doenças cardiovasculares 50%, e osteoporose. não é? As mulheres têm mais probabilidade de morrer por uma fratura do colo do fémur do que de morrer por um cancro da mama. Por isso é importante saber quais são os principais fatores de risco das mulheres e o que é que queremos prevenir e o que é que queremos tratar. Doutora Ana Rosa, e como é que os médicos se orientam para saber qual é o risco que cada mulher tem e para prescreverem com segurança a terapêutica hormonal da menopausa? A terapêutica tem que ser individualizada, por isso a história clínica é fundamental
para avaliar o risco da mulher e para avaliar o risco de doença cardiovascular ou o risco de cancro da mama. Existem umas ferramentas. Para o cancro da mama é o Breast Cancer Risk Assessment Tool, e que nos dá a probabilidade da mulher vir a ter cancro da mama nos 5 anos, se for um risco moderado, ou seja, entre 1,6% a 5% nos 5 anos, ou alto, acima de 5%, aí devemos preferir terapêutica não hormonal. E há outras formas. A terapêutica hormonal não é a única terapêutica que podemos prescrever às mulheres para ajudar nesta fase. E em relação ao risco de doença cardiovascular, também existe uma ferramenta que nos permite avaliar o risco a 10 anos, e se for um risco elevado, superior a 10%, aí também deveremos preferir uma terapêutica não hormonal. Ou seja, os médicos têm uma ferramenta informática que preenchem determinados... na história clínica da mulher, baseados na história clínica e nos exames, porque nós já lá vamos chegar, que vão pedir, seguramente, acabam por ter um índice de risco, quer em relação ao cancro da mama, quer em relação às doenças cardiovasculares. Sim. Portanto, é assim que os médicos se orientam. Mas é só ou há mais alguma coisa? Há mais coisas. E uma coisa muito importante é o índice de massa corporal, porque é um fator de risco quer para cancro da mama, quer para doença cardiovascular. Por isso, a história clínica, o exame físico é importante, avaliar as tensões, depois os exames subsidiários, não é? Por exemplo, uma mulher que tenha os triglicerídeos aumentados, que tenha das gorduras no sangue aumentadas, nessas temos que preferir a via transdérmica e não a via oral. Mas transdérmica é na pele. Na pele. Podem ser selo, spray ou um gel. Mas já lá vamos chegar a essa parte. Sim. Mas e depois há uma coisa chamada guidelines ou consensos. Existem os consensos que foram agora revistos, os consensos da menopausa, e que também nos ajudam em relação ao tipo de terapêuticas hormonais que temos atualmente disponíveis em Portugal. Porque o que se assistiu com os resultados do WHI é que foi diminuindo as prescrições de terapêutica hormonal, mesmo as formulações que tínhamos, neste momento não temos as mesmas formulações. Era necessário também que a indústria farmacêutica investisse mais, por exemplo, nas formas transdérmicas, e essas guidelines ajudam-nos a avaliar também os exames subsidiários, a avaliação do risco, o tipo de terapêutica que temos disponíveis em Portugal, também são importantes para nos ajudar na prescrição e na avaliação destas mulheres. Isto é muito importante nós termos em conta. Os médicos realmente também foram confundidos por um estudo que veio atrapalhar um bocado a forma de nós podermos ser ajudadas no que se refere, do ponto de vista médico, naquilo que se refere à nossa menopausa e aos dissabores que a menopausa nos pode trazer, mas de facto daí para cá já se progrediu imenso. Há ferramentas que são user-friendly, que são fáceis de usar e que os médicos têm ao seu dispor. Há consensos que são postos à disposição dos médicos para se poderem sentir mais apoiados no caso de sentirem necessidade disso. E depois, há a necessidade de mais formação, porque é impossível ser-se especial em tudo. Por isso é que há experts formação e informação de confiança. Por isso é que há experts em matérias específicas, como a doutora Ana Rosa sobre menopausa. Ana Rosa, a pílula anticoncepcional que nós fazemos durante cerca de 30 anos também aumenta o risco de cancro da mama? Os estudos são muito controversos, depende da duração da utilização, mas habitualmente a pílula é utilizada num grupo etário em que o risco de cancro da mama é muito baixo. E depois tem que ser, e parece que durante a utilização contínua, durante 20 anos, não aumenta o risco de cancro da mama, depois poderá haver um aumento de risco ligeiro, mas ao fim de 5 anos após a suspensão, o risco é idêntico ao das não utilizadoras. Mas se a mulher for obesa, por exemplo, se fumar, mesmo numa idade mais jovem, também acaba por ser de ponderar o tipo de anticoncepcional que está a fazer. Sim, a contracepção também deve ser individualizada pois, de acordo precisamente. com o Ou seja, parece que não há grande diferença entre
o raciocínio de segurança em relação ao anticoncepcional ou em relação à terapêutica hormonal da menopausa. Isso sou eu aqui a pensar? Está de acordo, doutora Ana Rosa? Sim, eu acho que Ou seja, está a pensar bem. tudo o que seja referente à saúde tem que ser devidamente ponderado. Por isso, melhor é aquilo que nós dizemos, o seu dono. Quem sabe de menopausa é que se deve pronunciar sobre estas coisas e nós devemos ouvir essas pessoas. Doutora Ana Rosa, o que é terapêutica hormonal da menopausa? A terapêutica hormonal da menopausa é a prescrição de estradiol, pode ser outro estrogênio, mas habitualmente aqui na Europa nós usamos mais o estradiol, que é estruturalmente idêntico ao que é produzido nos ovários da mulher enquanto está em idade fértil e que se destina a diminuir os sintomas da menopausa, que podem ser muito incomodativos e interferir com a qualidade de vida da mulher. Como eu disse, iniciada precocemente também diminui o risco de doença cardiovascular e de osteoporose. E nas mulheres com útero associa-se um progestativo ou a progesterona natural. O progestativo são hormonas sintéticas semelhantes à progesterona. Os que se utilizam, há vários tipos de progestativos. Na terapêutica hormonal da menopausa, habitualmente dá-se preferência àqueles que são estruturalmente idênticos à progesterona natural, ou então usamos a progesterona natural micronizada, ou seja, são hormonas bioidênticas. Fala-se muito de hormonas bioidênticas. A terapêutica hormonal que tem estudos, ensaios clínicos e que está aprovada para o tratamento dos sintomas da menopausa, habitualmente agora usamos as hormonas bioidênticas, né? Porque estão estruturalmente idênticas às que são produzidas nos ovários. A mulher só precisa de estradiol, mas nas mulheres com útero, para diminuir o risco de cancro do endométrio, que é o forro do útero, a camada funcional do útero, que nas mulheres em idade fértil dá a menstruação, quando se dama. Se fizer estrogénios isoladamente mais de 6 meses, há um aumento do risco de cancro do endométrio e por isso para diminuir ou anular esse risco, junta-se a progesterona ou um progestativo. Por isso a terapêutica hormonal é a terapêutica com hormonas idênticas às produzidas nos ovários, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da mulher por tratamento dos sintomas da menopausa. Doutora Ana Rosa, e o que não é a terapêutica hormonal da menopausa? A terapêutica hormonal da menopausa não é um milagre, não é a fonte da juventude. Nós não vamos morrer jovens, a não ser que se morra muito cedo, antes da menopausa. Claro. A esperança média de vida são uns 83 e aumenta. Por isso é uma terapêutica para ajudar as mulheres que nesta fase da vida ainda são ativas profissionalmente e que têm muitos desafios e muitas contrariedades, se calhar nesta fase de vida, para as ajudar a ultrapassar esta fase. Nem todas as mulheres têm esta sintomatologia, nem todas precisam de fazer terapêutica hormonal. Mas as que têm podem e devem ser ajudadas. Exatamente. E as outras devemos também referir quais são os cuidados que devem ter em relação às alterações de estilo de vida, alimentação, para diminuir o risco de doenças que surgem depois da menopausa e que não dão sintomas, como a doença cardiovascular e a osteoporose. Sim, que são silenciosas. Exatamente. Doutora Ana Rosa, que tipo de terapêutica hormonal da menopausa existe? Existem várias doses, várias vias e o componente essencial é o componente estrogénico. Cá em Portugal usamos, e na Europa usa-se mais o estradiol. Nos Estados Unidos usavam muito acetato medroxiprogesterona, que também existe cá em Portugal, que é utilizado por via oral. O estradiol pode ser usado também por via transdérmica, ou tal, na pele. E depois os esquemas são variáveis de acordo com a idade da mulher e do que se pretende. Pode ser, nas mulheres sem útero, é só estrogénios que são prescritos, e o WHI, o tal estudo que criou tanta confusão. E controvérsia em relação à terapêutica hormonal, também demonstra que as mulheres a fazer estrogênio-terapia isolada, que não associam progesterona nem progestativo, têm uma diminuição do risco de cancro da mama. Por isso isto também é importante referir. É muito importante referir, nas mulheres que têm uma menopausa cirúrgica vão ter sintomas mais intensos. Sim, e é muito mais violento. Podem fazer terapêutica e devem fazer terapêutica hormonal
só com estrogénios e essas não têm risco de cancro da mama, a não ser que tenham outros fatores de risco, como, Claro, por exemplo, os claro. antecedentes familiares, o índice de massa corporal, o consumo de Tabagismo. álcool, por exemplo, o sedentarismo, tudo isto são fatores de risco para cancro da mama. Não ter filhos, por isso não amamentar, há vários outros fatores de risco a ter em consideração, mas terapêutica só com estrogénios diminui o risco de cancro da mama. E também há a via vaginal, que é a via preferida nas mulheres que têm mais sintomas a nível genito-urinário. Portanto, há a via oral, a via transdérmica, que é na pele, e a via vaginal. A via vaginal, sim. E para a administração do prostativo, também pode ser intrauterino, com a colocação de um dispositivo intrauterino medicado com um prostativo que se chama levonorgestrel. São os DIUs, não é? É um Sim, DIU, uma espécie de DIU. É uma espécie de DIU. Neste momento, os dispositivos, a Organização Mundial de Saúde recomenda que sejam designados dispositivos de cobre ou de cobre não medicamentosos, pode ser cobre ou cobre e prata, e os hormonais. Dos hormonais temos com levonorgestrel. Porque uns só têm ação mecânica e outros têm ação hormonal. Ação hormonal, que é para efeito designar. benéfico a nível do endométrio. E se a mulher não puder fazer terapêutica hormonal da menopausa, há outra forma de a ajudar? Há terapêuticas alternativas não hormonais. Por exemplo, nas mulheres que têm mais alterações de humor ou alterações depressivas e mesmo sintomas vasomotores, podem fazer alguns antidepressivos que têm efeito benéfico, e depois aconselhamento em relação a alterações de estilo de vida. Se tem algum risco cardiovascular, devemos aconselhar quer um regime alimentar adequado à idade da mulher e às alterações que tem. Se tem alterações a nível do perfil lipídico, podem fazer medicação. Se tem diabetes também, que aumenta o risco de doença cardiovascular, também podem fazer uma dieta e medicação associada. E nas mulheres que têm atrofia vulvovaginal e sintomas a nível genito-urinário e mesmo disfunção sexual secundária a estas queixas genitais, podem usar hidratantes vaginais e lubrificantes, que é uma forma de minorar os sintomas da atrofia vulvovaginal pelo hipoestrogenismo. Ou seja, meninas, não se deixem ficar, procurem ajuda, não desvalorizem, porque essa história de vir ao mundo para sofrer já era. Em que sintomas ligados à menopausa existem evidências de melhoria quando se está a fazer a terapêutica hormonal da menopausa? A terapêutica da menopausa, a terapêutica hormonal da menopausa é a primeira escolha nas mulheres com alterações vasomotoras. Quer dizer, aqueles calores, os suores noturnos, aqueles afrontamentos que surgem muitas vezes desencadeados por stress, comida mais picante, as comidas quentes, o álcool. Que é um calor daqui para cima, exatamente, não é? Exatamente, e os suores noturnos, que depois vão interferir com a qualidade de sono. E depois no dia seguinte a irritabilidade. Por isso, esta é a principal indicação e existe evidência que é eficaz e é a mais eficaz. E é claro que existem outros sintomas que às vezes estão relacionados com estas alterações, mas alterações do humor, os sintomas depressivos, a irritabilidade, mesmo as dores articulares também melhoram quando se faz terapêutica hormonal. E as mulheres que estão a fazer terapêutica hormonal, também está provado que há uma diminuição do risco de doença cardiovascular e de osteoporose quando iniciada na fase certa, ou seja, precocemente, antes dos 60 anos e menos de 10 anos antes da menopausa. Eu acho que nunca mais me vou esquecer disto. Antes dos 60 anos ou 10 anos antes da última menstruação. Neste caso 11, porque a última menstruação, a menopausa é considerada um ano depois da última menstruação. Não, é aos 10 anos. A menopausa é uma data, nós fazemos o diagnóstico de uma forma retrospectiva. Ok. Então são os 10, lá está. São os 10 anos. Muito bem, nunca mais nos vamos esquecer. E é importante referir que o WHI, que assustou tanto, veio demonstrar uma diminuição do risco de osteoporose e de fraturas osteoporóticas, quer vertebrais, quer do colo do fémur. Ou seja, 10 anos depois essas senhoras não tinham partido a perna tantas vezes, nem a anca, enfim, parece que não é só desgraça. E todas as mulheres sentem melhorias nesses sintomas? Ou há uma percentagem? O que é que dizem os estudos? Há sempre uma melhoria. Há umas que ficam completamente bem, outras não ficam, que não têm
os sintomas não desaparecem completamente, mas vão ter... Mas a maioria... Todas vão ficar melhor, umas completamente, outras menos, e a duração do tratamento também não é igual para todas, deve ser individualizada de acordo com os sintomas. Nós sabemos que os tais sintomas vasomotores que incomodam muito a mulher e que interferem com a qualidade de vida duram em média 7,4 anos, mas há mulheres, 40% das mulheres que vão ter sintomas 10 e 20 anos após a menopausa, e por isso a terapêutica, a duração é variável de acordo com a sintomatologia, assim como a dose e a via. Aparecem muitas mulheres a queixarem-se disso, aparecem mesmo no nosso grupo. Há muitas senhoras que dizem que 5 anos, eu já estou com, eu sinto estes calores há 20, e há mais. Sim, mas há uma curiosidade, é que 50% das mulheres referem sintomas intensos, mas cerca de 25% é que recorrem ao médico a pedir ajuda. Muitas têm medo e não recorrem à consulta. Portanto, não se deixem ficar, não se deixem ficar. Mas às vezes não resulta tanto como se estava à espera. Há alguma razão que esteja identificada para isso acontecer? Sim. Primeiro temos que avaliar a mulher ao fim de 3 meses, para avaliar se está a ser eficaz ou não. Se não está a ser eficaz, temos que tentar perceber porquê. Pode não ser a dose certa, pode não ser a formulação certa, ou pode a mulher não estar a fazer a terapêutica de uma forma correta. Por isso temos que avaliar e mudar a terapêutica de forma a diminuir ou melhorar a... E da sua experiência, as mulheres vêm ao fim de 3 meses à consulta? Se não vierem, eu peço pelo menos para me ligarem a dizer se sentem bem ou não. Se sentirem bem, eu renovo a prescrição e elas não precisam de ir ao médico de família. Também às vezes o problema é ir ao médico pedir a receita. É muito fácil agora com os SMS, renovar as prescrições, basta dizer estou bem, preciso, e aí podemos prescrever até para 1 ano. É de duração prolongada e podemos prescrever, mas devemos avaliar a mulher anualmente para avaliar se a relação risco-benefício, se ainda se justifica manter a terapêutica ou não, e depois vamos progressivamente diminuindo a dose ou não, de acordo com as necessidades da mulher. Ou seja, uma das razões que eu identifico do que diz a doutora Ana Rosa é, se o acompanhamento não for feito de forma, se o acompanhamento da mulher não for feito de forma adequada, há mais possibilidade da mulher abandonar a terapêutica. E se abandonar a terapêutica é evidente que não vai ter bons resultados. E uma coisa importante é dizer às senhoras quais são os riscos e que estão referidos no RCM, na bula dos medicamentos, e explicar o que é que significa... Para não deixar serem elas a descobrir e assustarem-se. Exatamente, e explicar o que é que significa em termos de risco absoluto, para elas terem uma noção qual é o risco que correm, porque às vezes ficam assustadíssimas e deixam de fazer a medicação, suspendem. E é isto que é diferente das chamadas bioidênticas. Então, há aqui uma pergunta muito importante que preciso de lhe fazer, doutora Ana Rosa. Qual é a diferença entre a terapêutica hormonal da menopausa, prescrita pelos médicos, aprovada pelas autoridades de saúde, e as chamadas hormonas bioidênticas e a modulação hormonal? Porque há uma grande confusão instalada na cabeça das senhoras em relação a estas 3 formas de abordar a terapêutica. A terapêutica hormonal está aprovada, como disse, há estudos, ensaios clínicos randomizados, há estudos de segurança e eficácia, e está aprovada com base nesses estudos. As bioidênticas, ou terapêutica hormonal, ou modulação hormonal, também temos que perceber o que é que se entende por bioidênticas, porque as nossas hormonas que utilizamos para terapêutica hormonal são bioidênticas. As tais que estão aprovadas pelas autoridades de saúde também são bioidênticas, mas no sentido de serem parecidas, serem muito parecidas, ter a mesma estrutura molecular. Estrutura molecular idêntica às produzidas no organismo, ovários. às endógenas. Sim, e as deles também. São produzidas em laboratórios, as duas. Certo. As deles são sintetizadas em laboratórios, as deles, prescritores de bioidênticas, assim como as nossas. E são extraídas de plantas, da biogenina, que é a partir das plantas. Tal como as nossas, exceto os estrogénios equinoconjugados que raramente utilizamos.
Mas estas, no caso das bioidênticas, aqui fazem manipulados à custa do estradiol que existe comercializado na terapêutica que nós À custa da descrevemos, confiança que já está instalada. É com estas, com a aqui base. os manipulados que fazem nos Estados Unidos já há compostos, e no Brasil e noutros países já há compostos que trazem as hormonas testosterona, dihidroepiandrosterona, estrogénios, que às vezes são em doses subterapêuticas e que não estão controlados, não existem estudos de segurança e eficácia. Aliás, demonstra isto nos Estados Unidos, com a queda da prescrição da terapêutica hormonal convencional e com o aumento do número de prescrições de hormonas das chamadas bioidênticas, assistiu-se a um aumento do risco ou um aumento do número de cancro do endométrio. Aqui, os manipulados que fazem à medida da mulher é uma medida que é one size fits all, porque eu tenho-me apercebido... Como diz a doutora Ana Rosa, todas calçam 36 ou 37. Sim, todas calçam o mesmo número, o que muda é o nome e depois a composição é mais ou menos a mesma em todas. E isto não obriga a ter o Black Box Warning, ou seja, o RCM, a bula do medicamento onde tem os efeitos adversos e os possíveis riscos, e por isso o que faz mal é trazer o RCM no medicamento. Estes, como não fazem mal a ninguém. Mas são medicações caras, que não têm estudos de segurança, nem regulamentação, e que não há, se formos avaliar as diferentes formulações existentes, também são variáveis a absorção, a eficácia, por isso eu não aconselho a fazer, é gastar dinheiro e tem riscos, e quando podem fazer terapêutica hormonal, mais segura e também com hormonas, como eu disse, bioidênticas, porque são estruturalmente idênticas às que são produzidas nos ovários. Meninas, peçam para serem esclarecidas sempre. Antes da mulher iniciar a terapêutica hormonal da menopausa, há alguns exames que são pedidos. Quais são esses exames, doutora Ana Rosa? O fundamental, como eu já referi, é a história clínica, avaliar as tensões, o peso, avaliar o índice de massa corporal, que o peso não quer dizer nada. Os antecedentes familiares. Havia uma colega que dizia, eu não sou gorda, sou baixa para o peso que tenho. Por isso, o índice de massa corporal e o perímetro abdominal é fundamental. E depois, em relação aos exames, habitualmente as mulheres já trazem os exames, porque nesta idade vão ao médico de família, fazem os exames de rotina, como a mamografia com a ecografia complementar, porque se for uma mama densa há um aumento de risco de cancro da mama, e por isso deve-se fazer a ecografia complementar para não passar nada desapercebido. Uma ecografia para avaliarmos ecografia vaginal. Ecografia ginecológica, pode ser por via vaginal, preferencialmente, mas também pode ser pélvica com a bexiga cheia, para avaliar a espessura do endométrio, avaliar se tem patologia, pólipos, miomas, quistos dos ovários, e a citologia de rastreio de cancro do colo do útero, isso não é obrigatório ter para se fazer terapêutica hormonal, mas as mulheres devem fazer o rastreio de cancro do colo do útero, e umas análises gerais que habitualmente já fazem, com um perfil lipídico, para sabermos se tem triglicerídeos altos, colesterol. Por exemplo, uma mulher que tenha os triglicerídeos altos ou que tenha pedra na vesícula, deve ser a via transdérmica e não a via oral. Por isso, estas análises vão nos ajudar também a individualizar o tratamento de acordo com a mulher que temos à frente. E esses exames são para se ter maior segurança na prescrição que se vai fazer. Sim. E devem ser repetidos. Em relação, vamos falar aqui de rastreio em geral, em relação a fazer terapêutica hormonal e o risco aumentado quando as mulheres fazem estro-progestativo, por isso estrogênio associado a progestativo, há um aumento do risco de cancro da mama ligeiro se fizerem terapêutica por mais de 5 anos. E por isso as mulheres que fazem terapêutica hormonal devem fazer mamografia com ecografia complementar, porque sabemos que a terapêutica hormonal também aumenta a densidade mamográfica, se bem que existem medicações como a tibolona ou os chamados TSEC, que têm os estrogénios associados
a um modulador seletivo dos receptores de estrogénios, e isto significa que a nível da mama tem um efeito antagonista de estrogénios e esses não aumentam a densidade mamográfica. E por isso, esta são a terapêutica que nós escolhemos, por exemplo, para mulheres que têm uma densidade mamária mais elevada ou que têm mais risco de cancro da mama. Mas a mamografia com a ecografia complementar uma vez por ano, em relação à ecografia endovaginal, não precisam de fazer, a não ser que a mulher tenha alguma hemorragia uterina. Não esperada. Exatamente, com a terapêutica hormonal. E em relação ao rastreio do cancro do colo do útero, neste momento o que está recomendado é as mulheres fazerem o co-teste, isto significa fazer o Papa Nicolau, o chamado Papa Nicolau, que é a citologia de rastreio de cancro de colo do útero associada ao teste de HPV, que é a pesquisa dos vírus de HPV de alto risco, que podem dar cancro de colo do útero. O rastreio deve começar aos 25 anos e este exame deve ser repetido quando está negativo de 5 em 5 anos até aos 65 anos. A partir dos 65 anos, a mulher, se nunca teve nenhuma alteração de displásica, ou seja, de alterações pré-cancerosas ou cancro do colo do útero, pode suspender o rastreio de cancro do colo do útero. Mas em relação ao osso, também há aí um exame densitometria óssea. Sim, que pode ser feita, mas também existe uma ferramenta que é a FRAX, está validada já para a população portuguesa, que nos diz qual é o risco da mulher vir a ter uma fratura osteoporótica, uma fratura do colo do fémur. Se fizermos a densitometria óssea, está indicado fazer se a mulher tiver outros fatores de risco para a osteoporose, como por exemplo patologia da tiroide, se for muito magra, se for fumadora, se tiver antecedentes familiares de osteoporose, por exemplo, a mãe com fratura do colo do fémur, ou com a mulher com mais de 65 anos, e se no FRAX colocarmos os valores da densitometria, ele dá-nos o risco de osteoporose, porque às vezes, quando a mulher suspende a terapêutica hormonal, temos que também ver o risco de fratura e o risco de osteoporose, e devemos fazer uma terapêutica sequencial, ou seja, temos outros tipos de tratamento para fazer para prevenir e tratar a osteoporose no caso da mulher ter risco de fratura. Ana Rosa, e uma coisa que aparece no grupo repetidas vezes é o medo de engordar na menopausa. E não é assim uma coisa tão descabida como isso, porque é fator de risco para várias doenças. Sim. A terapêutica hormonal da menopausa engorda? Não, o que engorda é o que se come. A idade é um fator de risco para aumentar de peso. Certo. Com a idade o metabolismo é mais lento, por isso os homens também engordam com a idade. Depois da menopausa, o que há é uma deposição mais central da gordura, ou seja, aquela gordura intra-abdominal. As mulheres começam a ficar com mais estômago, mais barriga, e essa gordura é que vai também aumentar o risco de doença cardiovascular. Por isso, as mulheres têm que, a terapêutica hormonal provoca uma redistribuição das gorduras, impede que essa gordura se acumule tanto e, por isso, diminui o risco de doença cardiovascular, mas nós devemos aconselhar a mulher com a idade a ter uma dieta mais cetónica, ou seja, comer menos, porque o metabolismo é mais lento, não tem tanta necessidade de comer como tinha, por exemplo, na adolescência. E as mulheres, em qualquer idade, querem ter sempre menos 1 quilo do que aquilo que têm. E há sempre um bode expiatório, se não for a menopausa é a terapêutica hormonal, quando tomam qualquer método contraceptivo é contracepção, pois. Até a laqueação, até a água. Até a água me engorda. Até a água engorda, mas a água não tem calorias, nem o ar, e portanto, nos campos dos refugiados não há obesidade. Pois, certo? precisamente. Também há vários fatores, não vamos falar só da alimentação, porque também há os fatores genéticos que podem levar, e patologias e algumas medicações que podem levar a um aumento de peso. Mas a terapêutica hormonal não engorda, não é isso que engorda. Isto até ajuda a redistribuir a gordura corporal, isso é muito importante. E a nível sexual, será que a terapêutica hormonal ajuda? Ajuda. Se bem que a disfunção sexual feminina é muito complexa, multifatorial, e por isso é uma das coisas que devemos avaliar também na história clínica, é se existe algum tipo de disfunção sexual, há quanto tempo é que existe e que tipo de disfunção sexual. Muitas vezes associam-se vários tipos. E, por exemplo, a diminuição do desejo sexual
que antigamente se designava por diminuição da libido, é o tipo de disfunção sexual mais prevalente na população feminina. Muitas vezes já acontece há uns anos largos. Nós sabemos que a sexualidade é muito diferente da do homem. Com a idade e a duração da relação, há uma diminuição do desejo sexual. A maternidade também vem a interferir com o desejo sexual e a mulher, qualquer stress, doenças, preocupações podem o cansaço interferir no desejo com o sexual. Se tiver dor nas relações sexuais, que é Claro. outro tipo de disfunção sexual, depois começa a associar relação sexual a dor e não a prazer, e depois evita. E há é a pescadinha do rabo na boca. Por isso, nas mulheres que temos que ver que tipo de disfunção sexual, há quanto tempo é que existe, às vezes é um problema de relacionamento e às vezes é um relacionamento que não é muito saudável e que não tem uma boa relação com o parceiro e por isso o parceiro será o indutor da disfunção sexual. E temos que ajudar aquelas mulheres que referem que é por secura, dores nas relações, a fazer terapêutica hormonal, nesses casos por via vaginal, e quando suspendem a terapêutica sistémica, ou seja, a oral ou a transdérmica, e se deve manter a terapêutica hormonal vaginal, e isso ad eterno, sempre. Claro. Porque, ao contrário da sintomatologia vasomotora, que com o tempo começa a diminuir e a melhorar, o chamado síndrome gênito-urinário da menopausa, isto é uma nomenclatura mais recente e que é mais abrangente, porque a atrofia ou a vaginite atrófica era um termo muito redutor. A falta de estrogénios tem efeito a nível vaginal, vulvar, mas também a nível urinário. O sistema gênito-urinário tem uma origem embriológica comum, tem receptores hormonais e, por isso, as mulheres depois da menopausa têm mais tendência a ter incontinência urinária, infecções urinárias e, às vezes, com as relações sexuais aumenta o risco ainda por causa do atrito, da falta de lubrificação e por uma questão anatómica da uretra da mulher ser mais curta, estar em contacto com a parede anterior da vagina. As relações sexuais também aumentam o risco de infecções e quando fazemos terapêutica vaginal estamos a diminuir ou a melhorar a sintomatologia genital e urinária e por isso melhoramos a função sexual na mulher. Doutora Ana Rosa, tenho aqui mais uma pergunta para lhe fazer. Por quanto tempo é que se pode fazer a terapêutica hormonal da menopausa, apesar de já termos falado nisto? A terapêutica hormonal é segura em relação ao risco de cancro da mama, que é o que assusta a mulher. Exato. É segura por 5 anos. Mais de 5 anos aumenta o risco, mas é um risco ligeiro. Como eu disse, há ferramentas para nós avaliarmos o risco de cancro da mama e anualmente devemos avaliar a mulher e fazer o balanço risco-benefício, mas não há um limite de tempo, é o tempo que a mulher precisar. A dose vai sendo diminuída de forma gradual, mas se a mulher suspende a terapêutica e tem recidiva de sintomas e se não há outra forma de a compensar, não hormonal de a compensar, pode recomeçar com a dose mais baixa que seja eficaz para aliviar os sintomas, desde que mantenha a vigilância para avaliar o risco anual. Por isso não há um limite de tempo, é individualizado, mas durante 5 anos... Perfeito, isso mesmo, segura. é seguro. Outra pergunta que tenho para lhe fazer é se, na sua opinião, enquanto expert de menopausa, se a medicação, a terapêutica hormonal da menopausa deveria ser gratuita ou devia ser toda comparticipada, se é, se não é? Porque as senhoras queixam-se que gastam muito dinheiro na terapia. Sim, gastam mais dinheiro com as hormonas bioidênticas. Pois, isso é verdade. Muito mais. A terapêutica hormonal não é toda comparticipada, deveria ser, e se calhar até numa percentagem mais elevada, porque as mulheres ao fazerem terapêutica hormonal estamos a diminuir o risco de outras doenças que têm custos, nomeadamente a osteoporose e as fraturas osteoporóticas, que são as doenças cardiovasculares. E a osteoporose são as principais causas de mortalidade e que têm muitos custos e um impacto muito grande económico, social, familiar, e por isso se fossem mais comparticipadas, se calhar também em algumas mulheres que nós sabemos também com a idade
o poder económico baixa. Pois. As formas, os gastos com outra medicação que têm que fazer mesmo, como muitas destas mulheres estão polimedicadas, tomam outras medicações que precisam de fazer e por isso era uma forma de conseguirmos uma maior adesão à terapêutica e se calhar ter repercussão a nível de outros marcadores de saúde e impacto económico favorável, positivo mesmo para a sociedade. Para a sociedade em geral. Aí está uma meta muito importante e uma forma de darmos as mãos, Associação de Portuguesa de Menopausa e Médicos. Sim. Para conseguirmos e a que indústria isso... farmacêutica e a indústria também, farmacêutica, porque eu acho claro. que a indústria farmacêutica de facto deixou de investir na terapêutica hormonal porque houve uma quebra muito grande nas vendas, não é? Sim, e sim, por sim. Isso... Mas lá está, é toda esta confusão que se instalou e o aproveitamento até do ponto de vista comercial, as estratégias que há à volta disto. Portanto, há aqui um espaço para o esclarecimento e só temos todos a ganhar com isso, porque a menopausa parece uma coisa só de mulheres. A menopausa é uma coisa de vida. É isso. É de toda a gente. É de toda a gente, não é? Como eu disse, a população está a envelhecer, à custa das mulheres, e as mulheres são o pilar da sociedade. Sim, sim. E por isso é importante elas terem qualidade de vida. Nós termos qualidade de vida. Exatamente. E têm que olhar para a menopausa como uma data e não um drama. E saber que... Também começa por D, mas são coisas diferentes. Completamente diferentes. Exato, é isso. Um conselho para as mulheres que estão a fazer, que estão em dúvida em relação a fazer a terapêutica hormonal da menopausa, doutora Ana Rosa, como se estivesse a falar com um conjunto de 23 mil mulheres à sua frente e está a falar para elas e elas estão na dúvida se hão de ou não fazer a terapêutica hormonal da menopausa. O conselho é que devem ir ao médico e ele deve avaliar. Se tiverem sintomas, devem fazer. Depois, o tipo de terapêutica deve ser avaliado, avaliando os fatores de risco com o médico. Por isso, as mulheres devem, nesta fase, ir à consulta e às vezes o ginecologista é o único médico, é o médico de família. Pois, e que onde é que eu já ouvi risco, isso? Exatamente. É o médico de família, é o psiquiatra, exatamente, é o psicólogo. E o médico é o único médico que às vezes que as mulheres recorrem porque vão fazer os exames de rastreio ou porque têm alguma sintomatologia e devem falar disto, das queixas que têm relacionadas com a menopausa, quer seja as alterações vasomotoras, quer seja as queixas a nível ginecológico, o corrimento, a ardência a urinar, o prurido, o desconforto. Devem referir ao médico quais são os sintomas que têm e a terapêutica será prescrita de acordo com esses condicionantes, com aquilo que têm na frente. Eu disse todas diferentes, todas iguais. Ou seja, insistir, porque há mulheres que se queixam que os médicos não lhe ligam muito. Se calhar os médicos a nível dos hospitais públicos e centros de saúde estão muito limitados no tempo e muito limitados porque agora aquela relação médico-doente em que o médico tinha tempo para ouvir a mulher, olhava para a mulher, agora o médico olha para o computador para fazer os registros e há muitas coisas que têm que ser registadas, há muitas coisas que têm que ser feitas e há muito pouco tempo. Porque para além do tempo da consulta para falar, é preciso também fazer o exame ginecológico. De facto, os médicos estão com pouco tempo e se calhar nos cuidados de saúde privados têm mais tempo no consultório e marcam, não há aquela pressão do tempo nem dos registros que há a nível do sistema público. Claro. Mas a verdade é que nos cabe a nós um papel muito importante na defesa da nossa saúde e como me ouvem dizer muitas vezes, não desistas de ti. Resta-me agradecer encarecidamente à doutora Ana Rosa a sua disponibilidade. Para mim foi Sei que a doutora gosto. Ana Rosa está muito cansada, que veio há pouco tempo de fora, já começamos a viajar, o Covid já começa a deixar, felizmente. Veio diretamente para a cerimónia onde eu estive presente de um grande homenageado, o Dr. Bacelar. Muito obrigada, encarecidamente. O Dr. Bacelar, que é um apaixonado por esta área e da que foi menopausa. ele que me pôs este bichinho com a criação da consulta em 1993, no Hospital São João,
da consulta de climatério, que era uma das consultas, nesses anos, mais procurada. E agora, neste momento, praticamente não há mulheres a ser referenciadas para a consulta por alterações do climatério por sintomas. Só me resta fazer-lhe outra pergunta, doutora Ana Rosa. Onde é que as mulheres a podem encontrar, se quiserem procurar? A doutora é assistente graduada no Hospital de São João, de Ginecologia, portanto, no Centro Hospitalar de São João. Mas, para além disso, há outro sítio onde a possam encontrar? No consultório, mas não vou dizer onde é. E porquê? Diga. Porque as senhoras podem procurar. Pronto, muito bem. Procuram no Google e nós vamos colocar no oráculo que a doutora Ana Rosa trabalha na Clínica João de Deus, que é no Porto.